Muito obrigado, ESRI. É com muito gosto e em nome das Águas do Porto que agradecemos o convite que nos foi endereçado. Apesar de, confesso, o tema que nos colocaram na altura ser um tema que foi um próprio desafio. Portanto, convidaram-nos para falar sobre a transformação digital e nós somos uma empresa de águas, quer dizer, isto apesar de ser transversal a todas as empresas do setor, acaba por ser um desafio também vir falar para uma plateia destas sobre aquilo que nós estamos a fazer nas Águas do Porto. De qualquer forma, a ideia desta apresentação era fazer-vos perceber o que é que são as Águas do Porto, como é que nós trabalhamos, quais são os nossos desafios, quais são as soluções que nós temos previstas a implementar e o que é que nós pensamos fazer no futuro para garantir que a empresa continue a funcionar dentro daquilo que nós achamos que são os padrões de excelência que devem ser conseguidos por empresas de água. Portanto, basicamente, eu vou tentar percorrer esta parangona, não é? Além da transformação digital que já é uma parangona, vou falar sobre outra que é, basicamente, as empresas gestoras, chamadas utilities, enfrentam desafios e utilizam tecnologia como meio, e o meio, como meio é sempre bem sublinhado para garantir a sustentabilidade. E, no fundo, isto é, estas palavras simples, estas frases que se vão pondo aqui, que se vão construindo, acabam por ser a nossa sensibilidade que temos de adaptar todos os desafios que nós temos como empresa a todas aquelas questões que nos vão sendo impostas, quer pelos nossos clientes, quer pela própria tecnologia, que, no fundo, às vezes nos põe aqui numa situação um bocado desconfortável a saber o que vamos fazer. Portanto, introduzindo, a Águas do Porto é uma empresa que gera o ciclo urbano da água. O que é que isto quer dizer para quem não está familiarizado? Basicamente, nós, além de fornecermos água aos nossos clientes e de recolhermos também os esgotos, temos um âmbito um bocadinho mais alargado de serviços que passa pelo tratamento das próprias águas residuais, passa pela recolha e pela gestão das águas pluviais e também pelo tratamento e pela gestão de todas as ribeiras, todas as praias. Nós costumamos dizer que todas as gotas caem naqueles 44 km², portanto, o Porto é isso, é um retângulo de 11 por 4 km, é da nossa responsabilidade. E isso, para nós, acaba por ser um desafio e acaba por ser um trabalho muito interessante que é efetuado por todos os membros da equipa, que culmina, basicamente, na assunção de que todas as nossas ações que fazemos diariamente da gestão de todas essas redes acabam por ser muito importantes para o comportamento da empresa e como ela é vista pelos nossos clientes. Portanto, para quem não está familiarizado, isto é um gráfico que, no fundo, nos mostra a água que nós compramos e a água que nós vendemos. Portanto, a água que nós compramos está lá em cima, que é naquela linha azul, e a água que nós vendemos está naquela linha do meio intermédia. Portanto, quer dizer que o que sobra, que é aquela linha cinza em baixo, é a água que nós, entre aspas, perdemos diariamente. O que é que isto quer dizer? Que nós, de facto, para levarmos 1 metro cúbico de água até um cliente, entretanto, fica pelo caminho fica alguma. Nós, em 2006, estávamos a perder 53% da água que nós comprávamos. Hoje estamos a perder 20,2%. Por que isto é importante? Numa empresa desta, nós não podemos dar-nos ao risco de que uma curva descendente se transforme num U. E, portanto, para chegar aqui, os nossos desafios para continuar a fazer com que estas linhas continuem a cair, é preciso, de facto, fazer muito trabalho. E fazer muito trabalho... desculpem. Portanto, é gerir 155 mil clientes, é gerir cerca de 785 km de condutas só de água e com o resto tudo são mais de 2 mil. É também gerir a parte da gestão ambiental, é gerir a maneira como os clientes nos veem, é gerir como é que nós achamos como é que os clientes nos devem ver, no fundo, para os sensibilizar que nós não somos uma empresa que está ali para cobrar serviços de água, mas também ajudamos a que todo o ambiente à volta deles que está de acordo com aquilo que as pessoas precisam. E, basicamente, é gerir toda a informação alinhada com orientações estratégicas bem definidas. E essas orientações estratégicas são para o cliente, evidentemente, com uma afirmação da empresa a nível nacional e internacional, garantindo a sustentabilidade ambiental e social e a criação de valor, quer para a empresa, evidentemente, e também para o cliente. Sublinho aqui que nós, para resolvermos aquilo e para que gerirmos todo o círculo urbano da água, temos unicamente 2 fontes de financiamento, não é? Normal como qualquer empresa de águas.
que são, no fundo, a venda de água e a recolha de esgoto. Tudo o resto é feito à custa dos ganhos de eficiência que se tem da própria gestão das redes. A nível de utilização de tecnologias, basicamente, isto acaba por ser um dos mapas. Eu vim aqui falar num evento sobre o sistema de informação geográfica, portanto, há alguns mapas que conseguem ser apresentados. Basicamente, nós temos um sistema vivo que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ao ano, a mandar informação para algum sítio. Portanto, o sistema de água é só por si um sistema vivo, é um sistema que gera muita informação. Repito, gerir informação é uma coisa, gerir dados é outra. Portanto, ele não gera informação, o sistema gera dados. E os dados só por si valem rigorosamente nada. São números alinhados e guardados em alguns sítios, mas o que é importante para todos os nossos utilizadores dentro da empresa e também para os nossos clientes é a informação que é gerada com esses dados. Portanto, nós temos aqui, está representado basicamente em SIG normal, como esteja a gestora, todos aqueles sensores que nós temos espalhados pela cidade e que geram dados, portanto, são cerca de 23 mil sensores só para ler os computadores das casas das pessoas e 200 que leem, de facto, coisas muito técnicas, tipo pressões caudais, coisas que não convém estar a explorar muito, mas, de facto, gera informação muito importante e que nos é dada para gerir a rede. Isto em todas as redes e todos os dados que vêm destes equipamentos são armazenados em algum sítio e que depois são aproveitados usando plataformas tecnológicas, como à frente explicarei, para, no fundo, dar apoio à decisão. A questão é que tudo isto, ao longo do tempo e ao longo das opções de gestão que a empresa foi tomando ao longo do tempo, acaba por criar uma arquitetura de dados que é complexa, não é? E que essa complexidade não é entendida por quem gera essa informação. Ou seja, não interessa quão complexa, as pessoas não querem saber quais são os dados que são gerados, onde é que eles são guardados, quais são as ligações de dados que existem, o que eles querem saber é exatamente como é que os podem utilizar. E o desafio é exatamente este, que é como é que nós vamos pôr toda esta informação que está disponível em algum sítio, que é tratada de acordo com os dados que são gerados, acessível a todas aquelas pessoas que estão a trabalhar. Nós começamos este ano um trabalho de eliminação de papel de cadastro para as equipas que andam no terreno e, além disso, o que nós estamos a fazer é dar mais significado ao trabalho que essas pessoas que leem informação no terreno nos dão, pedindo-nos para escreverem no sítio onde estão a ler a informação que lhes é transmitida, dados que nos possam ajudar também a gerir melhor e a corrigir os erros que nós eventualmente tenhamos no cadastro. Desculpem. Então, o que é que se fez? Basicamente, o que nós tentamos... O que nós tentamos fazer foi usar algumas tecnologias existentes. E essas tecnologias têm que sempre redundar em coisas muito simples que as pessoas entendam e têm que ser entendidas de imediato, de forma a que essas pessoas pudessem, basicamente com o trabalho deles, sem mudar muito o paradigma e muito a forma de trabalhar, dar informação que era muito relevante. Neste caso, tem este senhor que estava a consultar um cadastro e que percebeu que havia um erro de localização de alguma coisa que não estava atualizada e o que ele faz, basicamente, é registar num tablet aquilo que acha que está mal, dizer quais são as correções que têm que ser feitas e um colega que está na sede, no fundo, recebe essa informação, carrega e avisa o que está alterado para verificar se está feito de acordo ou não. Isto são os passos que são seguidos. Algumas coisas são feitas no terreno, outras coisas são feitas em back-office e, no final, o que nós queremos é ter informação que esteja atualizada e que seja aproveitada para as pessoas depois poderem consultar, melhorando a fiabilidade dos dados que nós temos. Outras questões que nós temos e que aproveitamos também algumas ferramentas que a GRI nos proporciona é, no fundo, dar informação ao público. Este, por exemplo, é um caso em que se dá uma informação simples, que é onde é que estão os chafarizes e as fontes do Porto. Portanto, do ponto de vista técnico, é uma coisa que nós tínhamos perfeitamente cadastrada. Porque é que nós não integramos isso com a app que temos das Águas do Porto e então fornecemos essa informação para quando alguém for a passar ou tiver curiosidade de passar perto de um determinado sítio, que seja do seu interesse, o possa visitar. A mesma coisa, por exemplo, para os bombeiros, porque é que os bombeiros não vão ter, sempre que precisam, e de forma muito atualizada, os sítios onde estão as bocas de incêndio, os marcos de incêndio, para poderem utilizar em caso de ocorrência. E, basicamente, nós o que percebemos é que estas ferramentas acabam por também dar um significado e ser muito importantes para as pessoas que gerem essa informação. Portanto, a transformação digital, na nossa maneira de ver, não é tanto
a adoção de tecnologias novas e encher as pessoas de tecnologias para elas utilizarem, é mais permitir que as pessoas tenham um trabalho mais facilitado, mas que também que depois desse trabalho facilitado elas próprias se sintam como contribuidores de alguma coisa, que sintam que o seu trabalho tem algum contributo e que é visto de forma muito direta. E de forma muito simples também. Isto, por exemplo, é um mapa das empreitadas em que, basicamente, as pessoas que andam a gerir obras podem apresentar sempre como é que as obras estão, relativamente a se estão em projeto, se estão em execução, se estão em fase de compras, e depois, mergulhando mais imersivamente, conseguem perceber isto. A questão é que, atrás deste mapa, que aparentemente é simples e é muito intuitivo, as pessoas conseguem perceber o que é que se está a passar, há 32 pessoas que estão a carregar dados com isto, ok? E essas 32 pessoas têm que ter uma experiência também, por si, muito fácil de interagir, de maneira a que estes dados sejam sempre corretos. Outro caso que nós utilizamos e que aproveitamos as ferramentas existentes é a questão de planeamento de varejamentos, que estamos ainda a integrar, e também ligar alguns sensores e parametrizar com... ligar com as ferramentas disponíveis, neste caso o GeoEvent Processor, todos os alarmes que estão associados neste caso, aos manómetros de medida de pressão, não é? Portanto, basicamente definimos os limites mínimos e máximos e dizem que quando este valor atingir um mínimo ou um máximo, por favor, dá-me um alerta. E, portanto, é uma coisa que está guardada, mais uma vez, em algum sítio, de algum software, de algum provider que nós escolhemos, mas que de uma forma muito visual é lida por quem anda na rua e que pode, no fundo, consultar esta informação. Uma área pouco provável que nós também conseguimos introduzir foi a parte, entre aspas, legal. Ou seja, havia pessoas que tinham problemas para resolver do ponto de vista legal, tipo ilícitos. Ilícitos são desde coisas que acontecem na rua que já não são do foro técnico e passam para a esfera dos advogados e, portanto, completamente, em princípio, avessas à tecnologia, em que basicamente o desafio que nos puseram foi eu precisava que a equipa que andasse na rua soubesse o que é que se está a passar à sua volta. E então, o desafio foi aceito e com uma ferramenta também simples, que acabamos por criar uma web app em que basicamente as pessoas carregam em cada um destes pontinhos, portanto os vermelhos são as pessoas que estão piores, os verdes menos mal, os amarelos mais ou menos, mas conseguem perceber que tipo de ilícitos é que ocorreram naquele sítio e que precisarão de uma intervenção humana. Estas ferramentas acabam por ser fundamentais para nós, em back-office e também no sítio, conseguimos também ter um apoio à decisão. Não vale a pena eu mandar uma lista de, na nossa opinião, de papéis com uns to-dos para uma equipa, se eles de facto não sequer estão a perceber qual é o enquadramento geográfico dela. E, portanto, nós percebemos que tudo o que for muito simples de apresentar do ponto de vista de localização e num mapa acaba por ser vantajoso para as pessoas que tomam a decisão. Agora avançando um bocadinho para a frente e vendo o que é que nós estamos a tentar fazer nesta onda da transformação digital e qual é a nossa abordagem relativamente à garantia da sustentabilidade e da excelência que a empresa quer manter para os serviços que presta. Foi abordado um bocadinho pelo Nuno, este gráfico da IDC. Okay. Que nos fala sobre as várias plataformas que estão disponíveis para as transformações digitais e onde é que nós temos que atuar em cada uma delas. Do meu ponto de vista, e foi essa a estratégia adotada pela empresa, nós basicamente temos sempre que garantir que os utilizadores têm a informação adequada e necessária no tempo certo. Portanto, não vale a pena nós estarmos a pensar em fazer grandes coisas estratosféricas se antes não temos isto tudo resolvido. A questão é que os desafios que se nos põem hoje, quer por parte dos nossos clientes, quer por parte dos nossos utilizadores, e quer por parte dos próprios cidadãos também que interagem, por exemplo, com as ribeiras e que não admitem que uma ribeira hoje esteja suja, não é como admitiam uns anos atrás, acabam por nos criar alguma dificuldade e ter todas essas plataformas iniciais completamente robustas e muito bem seguras. Portanto, basicamente, os nossos desafios, além da transformação digital, são, no fundo, a gestão do risco, a gestão dos ativos e também a cibersegurança, mas não escondemos que, de facto, a questão das redes sociais que não é uma coisa que se possa passar ao lado. E, nesse sentido, achamos que é importante garantir que se dá sempre informação que seja muito útil, quer aos cidadãos, quer também aos utilizadores e também aos nossos clientes, evidentemente. O que é que se passa? A nossa realidade mostrou-nos que
aquela arquitetura complicada que há bocadinho eu mostrei, todas aquelas questões que são muito técnicas e que não dão, no fundo, valor acrescentado às pessoas que trabalham connosco de forma direta, acabam por ser muito importantes para gerir toda a informação que é produzida na empresa. As Águas do Porto avançaram, então, com a criação de uma plataforma que nós chamamos de plataforma tecnológica, que é nossa, e que, no fundo, o que pretende é ler a informação de tudo aquilo que mexe dentro das Águas do Porto. Nós estivemos a fazer este trabalho desde 2013, creio, 2013, 2014, e percebemos que tudo o que mexe é tudo aquilo que nos dá informação, mas também são coisas tipo telemóveis, não é? Portanto, está cheio de sensores lá dentro, está cheio de informação também que nos podem dar. E tudo isto gera informação para a nossa empresa. Então, basicamente, o que nós fizemos foi, ok, então se tudo mexe e se nós conseguimos recolher informação desses dispositivos, que alguns são nossos, outros não, então o que podemos fazer é, basicamente, criar algum meio, e que nós chamamos de middleware, que nós possamos, no fundo, agregar essa informação e transmiti-la de forma muito básica. O que nós estamos a tentar fazer é, mais uma vez, nesta parte, depois de criação de um middleware, é criar uma forma de tipo um filtro, não é? Em que dizemos quais são as regras com que a informação que é produzida na empresa é feita. Pomos outro problema a seguir, que é como é que nós vamos apresentar esta informação. E aí surgem vários níveis de detalhe de informação, de importância e vários níveis também de complexidade. Nós não podemos esperar que possamos apresentar o mesmo tipo de informação a uma pessoa que está perfeitamente capacitada ao nível técnico para trabalhar com essa informação e um cliente, por exemplo. Então, o que nós fizemos foi, basicamente, estamos a desenvolver isso, usar uma plataforma geográfica, por exemplo, para transmitir alguns sítios que nós queiramos comunicar aos operacionais que estão no terreno, ou então às pessoas que estão a tomar decisão, mas também depois ao cliente. Então, a base geográfica será a mesma. A informação que lá está contida é que é completamente diferente. E isso foi o desafio que a ASRI acabou por aceitar e que também nos tem feito a apresentação de alguns produtos que nos permitem, basicamente, dar para cada um desses atores soluções diferentes sobre uma base geográfica. Sem mostrar a querer amassar muito, basicamente o que isto pretende é criar um sistema de leitura em tempo real das operações que estão a ser tidas nas Águas do Porto e que tenham umas modulações matemáticas um bocado mais técnicas, mas que no fim seja dado um apoio, quer à tomada de decisão para aquilo que vamos fazer, em termos de operações, quer também à informação ao público, que cada vez é mais exigente e cada vez pede mais informação sobre coisas que nós achávamos que há uns anos eram irrelevantes. No fundo, vai-se fazer uma reestruturação e interação dos dados e desenvolver o que for necessário para criar a tal camada que seja homogeneizadora dos dados. Vai-se fazer, no fundo, uma série de dashboards, controle remoto e alarmística para isso é o controle operacional. Uma questão de modulação de dados que acaba por ser importante, mas não é fundamental, e depois uma camada, uma layer de informação ao público que tem três canais, que basicamente são aqueles painéis grandes que estão nas praias, a nossa app e o nosso site. Para já temos bem, estamos a cumprir o calendário, mas vamos dividir isto em fases e damos passos muito pequeninos. Nós queremos, basicamente, primeiro, criar as regras com que os dados devem ser gerados dentro da plataforma das Águas do Porto. Depois queremos fazer mais uma coisa, que é, vamos então instrumentar a rede naqueles pontos que nós precisamos. E só no fim é que vamos dar autonomia a algumas partes do sistema para ele fazer decisões. Ou seja, se acontecer uma precipitação não sei aonde, então, como tens aquela válvula que pode ser fechada, e como todas as vezes nós estamos a fechá-la, cada vez que acontece isto, então vê se consegues fechá-la sozinho. Mas num estádio muito mais longe que, pelo menos antes de 2018, não há. Mas basicamente o que nós estamos a criar neste momento é uma definição de implementação da plataforma tecnológica. Só 3 pontos muito diretos sobre aquilo que nós achamos. Portanto, basicamente nós percebemos que a partir de 2019, ou em 2019, já a maior parte das entidades gestoras irão apresentar ou vão gastar parte dos seus orçamentos que têm e do seu investimento em Internet das Coisas, Internet of Things, e isso, os sensores são tudo aquilo que basicamente nós temos instalado nas redes de água. 75% da entidade gestora contará com prestações de serviço em indústria cloud, portanto, isto pode ser não verdade, mas de facto a indústria cloud, pelo menos, nossa opinião, em casos como os nossos que gerimos dados sensíveis de clientes, tem que ser muito bem pensada.
e basicamente a gestão do risco de interrupção cada vez é menos tolerada pelos clientes. Hoje as pessoas não percebem porque é que estão a ficar sem água, e ainda bem que assim é, e portanto as entidades gestoras também basicamente têm que perceber quais são os eventos que domina e os que não domina para evitar que haja essas interrupções nos serviços. E para nós, basicamente, transformação digital não é mais do que usar as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis sempre ao serviço dos nossos utilizadores e também com muito foco no nosso cliente. Acabava como comecei e já agora aproveitava para vos convidar, para quem tiver interesse, de aparecer no Porto para o ano, na 4ª Conferência Europeia sobre a Água e Inovação, que vai decorrer no Porto. Muito obrigado.